eu acabei escutando meu nome num trecho daquela conversa. Estavam falando de mim, só não consegui entender direito o que era. Entrei pelo corredor e fui caminhando assim, pé por pé, até o quarto, sem fazer nenhum barulho. E dali mesmo escutei a minha cunhada falando uma coisa que francamente me deixou sem saber o que pensar. Você é doida, Vitória? Meu Deus! Sabe que eu não estou acreditando que você teve coragem de inventar aquela história para o Aguinaldo? Nisso, a Vitória respondeu. Ué, o que você queria que eu fizesse? Ele terminou comigo? Não tive outra saída, né? A outra então retrucou. Tá, mas daí a inventar que vocês... Olha, meu Deus do céu, coitado do cara. Você é muito corajosa, sabia? Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu tinha dado uma passada no shopping para escolher um presente para o Dia das Mães. E, para minha surpresa, acabei reencontrando meu ex-chefe. Eu e o Osmar, nós tínhamos trabalhado juntos há uns 6 ou 7 anos. Na verdade, ele era o dono da empresa. Eu até pensei que ele nem fosse me reconhecer, lembrar de mim, mas não. Assim que passamos um pelo outro, ele abriu aquele sorriso e já veio me cumprimentar. Até meu nome ele lembrou. Oi, Jennifer. Nossa, quanto tempo. Tudo bom? Eu tinha trabalhado com ele durante um ano e meio, um pouco menos do que isso. E só tinha saído porque tinha recebido uma proposta melhor de uma outra firma. O detalhe é que também não fiquei muito tempo nessa outra empresa. Não me adaptei, acabou não dando certo. Saindo alguns meses depois. Aí fiquei um tempo fora do mercado, pelo menos no mercado formal de trabalho, até que consegui arranjar uma colocação nova, só que numa área que não tinha nada a ver comigo. O Oscar não tinha mudado nada. E conversou comigo assim, de um modo tão simpático. Aliás, até perguntou se eu estava com pressa e se eu não aceitava tomar um suco com ele, ali mesmo, na praça de alimentação. Assim a gente poderia conversar um pouco mais. Eu até estranhei, porque na época em que trabalhava para ele, não éramos assim tão próximos. Tínhamos uma relação de chefe subordinada. Ele, inclusive, sempre me tratou assim de um jeito bem sério. De todo modo, acabei aceitando. E olha como a gente conversou. Perguntei da empresa, do pessoal, de como andava o negócio. Ele quis saber também o que eu estava fazendo, onde estava trabalhando. E chegou a perguntar se eu não tinha me arrependido de ter saído de lá. Foi uma conversa boa. Até que no fim, ele perguntou para que lado da cidade eu estava indo. Falei que ia para o centro. E ele me ofereceu uma carona. Falou que ia passar ali perto da Praça Carlos Gomes. E eu naturalmente aceitei. E foi durante a carona que ele começou a falar de assuntos assim, mais pessoais. Quis saber, por exemplo, se eu estava namorando ou se tinha me casado. Eu achei até graça. Me casado? Não, Oscar. Na verdade, nem namorado eu tenho. Ele ficou surpreso. Depois falou que também estava sozinho, tinha se separado não fazia muito tempo, o que também me deixou espantado. Eu lembro que na época em que eu trabalhava lá na empresa, a esposa dele estava esperando um filho. Eu até perguntei do menino e ele falou que o moleque já estava com 5 anos e era uma criança assim bem esperta. Me deu até vontade de perguntar o motivo, da separação, só que sei lá, fiquei com medo de parecer invasiva e acabei não perguntando. Lembro que quando passou pelo centro, mais ou menos perto de onde eu tomava o meu ônibus, ele encostou. E antes da gente se despedir, ele pediu o meu número para que nós não perdêssemos o contato. Falou que tinha gostado muito de me encontrar, de conversar comigo, enfim. E só então tomei o meu rumo. Sabe, eu fiquei até meio impressionada. Porque longe da empresa,
a imagem que ele passava era bem outra. Sabe, diferente. Repito, quando a gente trabalhava junto, ele como meu chefe e eu como subordinada, ele não era assim tão expansivo. Pelo contrário, era um cara assim, muito sério, né? Quando tratava não apenas a mim, mas os outros funcionários. Então, sabe, fiquei até impressionado. Longe da empresa, ele era bem diferente do que eu me lembrava. Quando a gente trabalhava junto, ali, ele meu chefe, a gente nunca teve, por exemplo, uma conversa assim mais amigável. Não era do mesmo jeito. E fora, ali, eu reencontrando depois de tanto tempo, me parecia um cara tão bacana, sabe? Bom, de qualquer maneira, não pensei que passasse daquilo. No entanto, alguns dias depois, eis que ele me ligou, querendo combinar um almoço comigo. Falou que queria me fazer uma proposta de emprego. E por isso queria conversar comigo pessoalmente. Eu logo imaginei que ele fosse me chamar para voltar a trabalhar lá com ele. Resumindo, acabei aceitando. E de fato, durante o almoço, foi justamente isso o que ele propôs. Você não está a fim de voltar a trabalhar lá com a gente? Posso conseguir um lugar para você, mais ou menos para fazer aquilo que você fazia. Eu não disse nem sim, nem não. Até porque não era uma decisão para ser tomada assim, sem refletir. Eu gostava do lugar, mas também gostava do lugar onde estava agora. Do pessoal, da convivência que a gente tinha. E já estava lá há 2 anos e meio. Imagine pedir a conta assim de uma hora para outra. Foi um almoço bacana. E no fim, antes da gente se despedir, imaginando que eu não fosse aceitar voltar a trabalhar com ele na empresa, ele perguntou se podia me ligar de vez em quando. Tinha gostado da minha companhia e eu falei que sim, tudo bem. Até porque não nego que também me senti bem a seu lado. Para resumir, apesar de não ter voltado a tocar naquele assunto de emprego, volta e meia ele me mandava uma mensagem, ou ligava, querendo saber como eu estava. E sabe, eu gostava de receber aquela atenção dele, de conversar com ele. Era uma pessoa assim, muito bacana, inteligente. Até que tempos depois, ele me chamou para sair. Beber alguma coisa, depois do trabalho, e eu aceitei. De saída, assim que nos encontramos, lembro que ele falou assim, me olhando nos olhos, e de um jeito que, sinceramente, fez até a atmosfera mudar. Nossa, como você tá linda hoje. Olha, eu senti uma coisa tão boa, assim, quando ele falou aquilo, quando fez aquele elogio, até porque foi uma coisa tão repentina. Ele nunca tinha me olhado daquele modo. Será que está começando alguma coisa aqui? Foi o que eu pensei naquela hora. É claro que eu não sou uma menininha inocente, né? Eu sabia muito bem que ele não tinha me chamado para sair para falar daquela vaga de emprego. E para ser sincera, nem eu queria falar sobre isso. A gente foi, assim, num lugar tão gostoso. Era uma espécie de bar, mas não tinha música, não tinha barulho. Era assim um lugar bem tranquilo, que o pessoal costumava usar para se encontrar e conversar, relaxar. Aliás, deu para sentir que era um lugar assim bem fino, bonito, bem a cara dele. Clima assim muito elegante. Olha, a nossa conversa ali, se alguém estivesse olhando e fosse chamado a dar uma opinião, a pessoa com toda certeza iria dizer, olha, se não está acontecendo alguma coisa ali naquela mesa, está próximo de acontecer. Como eu já imaginava, ele não tocou no assunto de emprego. A gente conversou sobre um monte de coisas, mas não de trabalho. Até que, do nada, ele ficou em silêncio durante alguns segundos e depois falou uma coisa que me fez até tremer na cadeira. Posso ser sincero com você? Sabe que desde aquele dia que a gente se encontrou, que eu não tiro você da cabeça? E repito, você está tão linda. Era a segunda vez que ele falava aquele elogio. E ainda falou outras coisas. Até que no fim,
foi inevitável trocarmos o nosso primeiro beijo. E mais do que o beijo, sabe aquele abraço gostoso, quente? Tinha dose certa de carinho misturada com paixão, com desejo. Todos os pelos do meu corpo ficaram arrepiados com o toque da sua boca na minha. E depois ele ainda fez aquela confissão. Eu já queria ter te beijado naquele primeiro dia quando a gente se encontrou, lá no shopping. Mas é claro, né? Fiquei sem jeito, afinal, com medo da tua reação, mas se fosse só pela minha vontade... Não falei nada, apenas sorri, dando a entender que tinha gostado de ouvir aquilo. Olha, foi uma noite assim, muito bacana que a gente passou junto. Quem diria que um dia aconteceria algo entre nós? Quando eu era funcionária lá da firma da qual ele era o proprietário, 6 anos antes, ele sempre me passou uma imagem assim de uma pessoa muito séria, até demais às vezes, até meio difícil de lidar. E, no entanto, agora estava mostrando um outro lado, um cara agradável, carinhoso, até romântico. Eu, naturalmente, preferia essa sua outra versão. No fim, ele me levou em casa, no fim da noite, e, naturalmente, antes disso, ainda tentou desviar o caminho. Mas eu falei que era muito cedo, que era pra gente ir devagar. Ele foi tão gentil, tão compreensivo, e falou aquela frase: quer saber de uma coisa? Você tá certa. Pra que apressar algo que vale tanto a pena esperar? Falou aquela frase e me deu um beijo. Olha, foi difícil tirar sua imagem do pensamento aquela noite. Eu jamais imaginei que um dia a gente ficaria junto. Bendita a hora que eu resolvi comprar aquele presente da minha mãe, exatamente ali, naquele shopping. Eu nem tinha o costume de ir lá. Nos falamos no dia seguinte e passamos a trocar mensagens com muita frequência, como também passamos a almoçar juntos de vez em quando. O fato é que a gente começou a se aproximar mais e mais e a se envolver. E as coisas foram ficando mais sérias. Volta e meia, ele voltava com aquele assunto de emprego. Perguntava se eu tinha pensado melhor, se não queria mesmo voltar a trabalhar lá na firma. Até que um dia, depois da gente fazer amor, ele trouxe de novo aquele assunto à tona e chegou a falar enquanto me fazia um carinho: quer saber de uma coisa? Eu ia adorar se você voltasse lá para a empresa. Já pensou? A gente ia poder se ver o tempo todo. Resumindo, foi nesse momento que ele acabou me convencendo. Eu até tentei entrar num acordo lá na firma, mas no fim fui obrigado a pedir a conta e sair do emprego sem receber os direitos normais, né, convencionais de uma pessoa que... Olha, ele ficou tão feliz quando eu contei que tinha decidido a minha vida, que finalmente estava livre para poder voltar a ser sua funcionária. Lembro que antes de ser contratada, peguei uns dias para descansar um pouco. E foi desse modo que voltei a trabalhar com ele. Só que, naturalmente, agora tudo era diferente, né? Eu já não era apenas uma simples funcionária. Era também a sua namorada. Só que ali, no ambiente de trabalho, a gente era, assim, muito discretos. Ele, inclusive, pediu: Jennifer, aqui na empresa, é bom a gente manter uma certa distância, assim, para evitar falatório, sabe? Na verdade, eu até preferia que fosse assim. Era melhor mesmo a gente não confundir e nem misturar uma coisa com a outra, né? Só que, é claro, desde o começo, todo mundo sabia do nosso envolvimento. Como todo casal, de vez em quando a gente até discutia. Uma briguinha, assim, um desentendimento. Mas, com o tempo, o fato é que eu comecei a gostar dele mais e mais. Ele começou a me conquistar naquele dia do nosso reencontro, e aquilo foi crescendo, crescendo. Naturalmente, que ele, apesar de separado, ele mantinha um bom convívio
com a ex-mulher, até porque eles tinham um filho. Só que se eu disser que não ficava insegura, enciumada até, quando ele falava que ia dar uma passada lá na casa dela para ver o menino, eu estaria mentindo. E às vezes, ele também não podia ficar comigo final de semana, porque estava dando atenção ao filho. Nessas horas, mesmo tentando entender a situação, eu me sentia meio deixada de lado. Puxa vida, eu queria estar do lado do meu namorado o tempo todo. Mas ele não podia porque tinha de dar atenção ao filho. Nessa época, já faziam 7 meses que estávamos namorando, até que num final de semana, ele falou que iria viajar a trabalho, se encontrar com os fornecedores de São Paulo. Até pedi que ele me levasse junto, até porque eu não conhecia São Paulo. E também porque não queria ficar longe, mas ele achou melhor não misturar as coisas. Falou que me levaria a São Paulo numa outra ocasião. Procurei mais uma vez ser compreensiva. Só que depois, pro meu desgosto, acabei descobrindo que ele tinha mentido para mim. Ele não tinha ido para São Paulo, coisa nenhuma. Na verdade, tinha viajado com a ex-mulher e o filho para a casa da ex-sogra, que morava em Itapevi, que era também no estado de São Paulo, mas não na capital. E eu descobri isso porque escutei uma conversa dele, por acaso, com a ex-mulher pelo telefone. Estávamos ali na empresa. Eu fui até a sua sala. A porta estava assim entreaberta e quando entrei, ou antes de entrar, percebi que ele estava falando no celular. E para não atrapalhar, resolvi dar meia volta. Ia falar com ele num outro momento. Só que aí escutei ele pronunciando aquele nome, Rosana. Era o nome da sua ex. Bom, até aí tudo bem, né? Repito, ele mantinha uma boa convivência com ela por causa do filho. Só que logo em seguida, quando já estava dando o primeiro passo de volta para minha sala, escutei ele falando aquilo, o que naturalmente me fez tremer da cabeça aos pés. Essa semana não dá, Rosana. Tá, eu sei que eu prometi, mas a gente não foi lá na casa da tua mãe semana passada? Repito, meu corpo todo começou a tremer. Eu escutei aquilo e tive aquele sobressalto. E aí me reaproximei da porta para ver se conseguia ouvir mais alguma coisa. E ele, naturalmente, acabou se entregando, falando de Itapevi, da viagem, do final de semana que tinham passado juntos. Ele, a ex-mulher e o menino. Olha, ninguém queria saber como que eu me senti. Num impulso, abri aquela porta e fui entrando. E quando me viu, ele tratou de se despedir da mulher, falando que depois ligaria, enquanto eu fiquei ali olhando para ele, tremendo da cabeça aos pés. É sério isso que acabei de ouvir, Oscar? Foi por isso que você não quis me levar para São Paulo com você? Porque tua ex-mulher estava junto? Ela e o teu filho? Aliás, você nem foi se encontrar com fornecedor, coisa nenhuma. Ele engoliu em seco. Ficou me olhando com aquela cara de pateta, mas não abriu a boca nem para me dar uma explicação. E olha, eu insisti, cobrei dele uma justificativa, pelo menos, mas ele não falava nada. E diante do seu silêncio, acabei lhe dando as costas e voltando lá para minha sala. Nessas alturas, naturalmente, eu já estava chorando. Ele demorou para ir conversar comigo, o que só aumentou a minha revolta. Fiquei ali um tempão, pensando, até que de repente ele entrou e fechou a porta e ficou olhando para mim. Desculpa não ter comentado nada com você, Jennifer. Aliás, se eu dissesse que ia viajar com a Rosana e o nosso filho, sem entender e aceitar, sabe, a gente foi lá porque ela precisava
conversar de perto com a sogra. Você ainda chama essa mulher de sogra? É modo de falar, Jennifer. Poxa, eu usei a expressão durante tanto tempo, a gente se acostuma. Tem nada a ver. Ele ficou falando um monte de coisa, dizendo que eu precisava entender, porque a Rosana era a mãe do seu filho, ele não podia simplesmente cortar relações com ela, que de um jeito ou de outro, ela sempre estaria presente na vida dele, e ele na dela, porque não tinha como ser diferente. Quantas vezes você já mentiu pra mim? Hein? Mentir? Sabe, você não pode levar tão a ponta de faca. Aliás, seja sincero. Você continua tendo alguma coisa com essa tua ex-mulher, não tem? Aposto que vocês ficam até juntos de vez em quando. Sim, até viagem juntos vocês estão fazendo. Você pensa que eu não ouvi o jeito como você falou com ela por telefone? Ele ficou argumentando que eu estava enganada, que não tinha nada a ver, que eu precisava entender. Só que eu estava tão cismada, tão brava, por saber que ele tinha mentido para mim. Tinha ido passar o final de semana com a ex-mulher e o filho, que num impulso acabei tomando uma decisão que foi difícil, mas eu achei naquele momento que precisava tomar. Resolvi pedir demissão, me afastar dele e me afastar da empresa também. Talvez tenha sido uma coisa que fiz assim, de cabeça quente, no impulso, mas não pensei duas vezes. Enquanto ele ficou ali, tentando dar explicação, eu levantei da cadeira e o deixei falando sozinho. Fui direto na sala do RH e pedi para dar embaixo na minha carteira. Quando soube, ele naturalmente ficou me ligando, mandando mensagem. Mas eu estava tão zangado e tão magoado que simplesmente ignorei. E mesmo depois, já um pouco mais calma, não voltei atrás quando a gente conversou. E me mantive firme no meu pedido de demissão. Falei para ele, de um modo muito claro, eu não preciso passar por isso, viu, Oscar? Você quer saber? Vai lá ficar com a tua mulherzinha. Vai lá visitar a tua sogra. E me deixa quieta aqui no meu canto. Dá para ser? Olha, pode ter sido uma atitude precipitada. Tudo bem. Até meio imatura. Como ele mesmo chegou a dizer. Só que, puxa vida, ele tinha mentido para mim. E não era uma mentirinha qualquer. Tinha viajado para um outro estado, junto da sogra. E que ele chamava de sogra mesmo. Sabe? Não era ex-sogra. Quando se referia a ela, a minha sogra. Que minha sogra? Não estava separado? Sabe, tudo isso me magoou tanto que eu resolvi não deixar barato. Eu sei que eu sou orgulhosa, mas eu nunca tolerei mentira, engano, traição. Ah, mas também não é para tanto. É para tanto. Pelo menos na minha cabeça. Estávamos apenas no comecinho de um relacionamento. Mas se ele já agia assim no início, imagine então depois. E sabe, aquela mulher seria sempre uma pedra no meu caminho. Saí daquela empresa e me afastei dele completamente. Aliás, como me arrependi de ter pedido a conta na outra firma lá, para voltar a ser funcionária da firma dele. Foi a pior coisa que fiz. Nesse caso todo, foi a coisa de que mais eu me arrependi. Não foi prudente da minha parte misturar os departamentos. Só que, por outro lado, eu não teria descoberto a sua mentira, né, se não fosse assim. Um relacionamento entre duas pessoas já é uma coisa delicada por si só. Imagine, então, quando tem uma terceira pessoa envolvida. E eu digo isso porque nada me tira da cabeça que ele ainda se relacionava com a ex-mulher. Tem tantos casais nessa situação, se separam, mas continuam se vendo, tendo recaídas. Eu é que não queria esse tipo de relacionamento para mim. Por isso, resolvi tirar o meu time de campo. Sofri, continuo sofrendo, mas no fundo eu acho que vai ser melhor. Melhor para mim, inclusive, né? Melhor cortar o mal pela raiz. Fui imatura, fui imprevidente, fui impulsiva demais? Talvez. Mas quem sabe,
tomando essa atitude assim tão infantil, como ele mesmo falou, eu não esteja, de repente, abreviando uma coisa que ia durar tanto tempo e que, de repente, ia me fazer sofrer pelo resto da minha vida. Sabe, a pessoa com quem eu mantinha um caso de amor no relacionamento, me dizendo na cara, do jeito que ele disse, que ele sempre teria aquele relacionamento com a ex-mulher, para sempre, por causa daquele vínculo do filho. E sabe, eu não estou no mundo para ser banco de reserva, sabe, para ser estepe. Eu quero um amor que me coloque em primeiro lugar. Não o coloquei em primeiro lugar na minha vida. Será que seria justo eu aceitar o papel de suplente de outra? Não. Isso para mim não é certo. Não serve para mim. Por isso preferi sofrer um pouco, mas tudo assim, de uma hora para outra, do que ficar sofrendo para sempre. Chorando e penando a conta-gotas, um dia atrás do outro.